Você está navegando por anúncios de carros online, e de repente ele aparece. Um Porsche Taycan. O mesmo supercarro elétrico que custou mais de 100 mil euros há pouco mais de 2 anos. Agora, ele está listado com um preço de 70 mil euros. Sem ilusão, sem truque, o Taycan está sendo negociado por um preço muito baixo. E não é só isso. Algumas concessionárias ofereceram recentemente modelos 2024 novinhos em folha para locação por menos de 1.000 euros por mês. É menos do que muitas pessoas pagariam por uma Ford F-150 nos Estados Unidos. Mas não estamos falando de um carro elétrico acessível para as massas, mas de um Porsche, um símbolo de luxo e tecnologia. Como chegamos a esse ponto? A resposta está em uma grande reformulação do modelo. Para o ano modelo 2025, a Porsche praticamente reinventou o Taycan. Não apenas um novo sistema de infoentretenimento ou um volante modificado, as mudanças são tão drásticas quanto a troca de um modem discado diretamente para fibra ótica. A capacidade de carregamento aumentou em 50 kW, permitindo que o carro agora aceite até 320 kW em estações de carregamento rápido como a Ionity. Isso significa tempos de carregamento significativamente menores em viagens longas, uma diferença de vários minutos por parada. Mas o que é realmente fascinante é a autonomia. Algumas versões agora cobrem mais de 35% a mais de distância. Em vez de pouco mais de 400 km, algumas versões agora conseguem percorrer bem mais de 550 km com uma única carga de bateria. Imagine, quem ainda possui o Taycan de 2023 precisa recarregar entre Munique e Zurique, enquanto seu vizinho do modelo de 2025 pode dirigir confortavelmente sem parar. E enquanto o Taycan mais antigo ainda consome energia no ponto de parada, o novo já não roda mais na estrada há muito tempo, apoiado por um chassi adaptativo de última geração que a Porsche chama de Active Ride. É como se você e seu amigo tivessem o mesmo smartphone, só que o deles oferece o dobro da duração da bateria, suporta 5G ultra rápido e tem uma câmera aprimorada, enquanto você continua preso à tecnologia 4G ultrapassada. Portanto, não é de se admirar que os modelos mais antigos do Taycan estejam despencando de preço como ações outrora badaladas que de repente perdem o brilho. E há também o aspecto financeiro. Nos Estados Unidos, a Receita Federal está oferecendo um incentivo de $7.500 para carros elétricos. No entanto, isso se aplica apenas a veículos fabricados na América do Norte. O Taycan, como se sabe, sai da linha de produção em Stuttgart, portanto, normalmente não há incentivo. Mas empresas de leasing inteligentes descobriram uma brecha legal e estão explorando-a para dar aos compradores uma vantagem indireta de preço. Esse mesmo truque está agravando ainda mais a queda de preços no mercado de carros usados. Se você alugar o Taycan pela Porsche Financial Services, algo emocionante acontece. A empresa se qualifica para um incentivo governamental chamado Crédito para Veículos Limpos Comerciais. Esse programa tributário oferece um bônus de $7.500, que a Porsche pode repassar diretamente aos clientes na forma de parcelas mensais mais baixas. Para você, como motorista, isso significa imediatamente custos significativamente menores, um benefício normalmente negado a compradores particulares. Mas a história fica ainda mais maluca, pelo menos se você já comprou um carro recentemente. Quando os novos modelos de 2025 foram lançados, a Porsche estava tão determinada a se desfazer rapidamente do estoque restante dos modelos de 2024 que lançou um programa especial. Cada desconto oferecido pela concessionária era dobrado pela própria montadora. Isso resultou em alguns compradores recebendo descontos de até 22.500 euros sobre o preço de tabela. Imagine só, uma montadora como a Porsche, conhecida pela estabilidade de preços, oferecia descontos em uma escala que você esperaria de marcas de massa. Concessionárias em cidades como Denver, Fremont e Riverside anunciavam abertamente essas ofertas. Nos Estados Unidos, você podia, de repente, dirigir um carro que valia cerca de 120 mil euros com prestações mensais menores do que as de um Chevrolet Tahoe, mesmo que o Taycan pertença à classe de luxo. Para ilustrar melhor, imagine entrar em uma concessionária em Houston ou Miami, apontar para um Taycan 2024 novinho em folha com todos os extras e pagar menos por mês do que alguém que está pagando um Taycan 2022 usado com um financiamento. Isso inverteu completamente as regras usuais de compra de carros. De repente, o novo ficou mais barato do que o usado. Mas a queda vertiginosa dos preços não foi inteiramente culpa da Porsche. Todo o mercado de carros elétricos sofreu uma verdadeira onda de choque em 2023 e 2024.
A Tesla começou a reduzir os preços de seus modelos quase mensalmente, como uma promoção interminável de Black Friday. O Model S, rival direto do Taycan, em particular, viu seus preços caírem dezenas de milhares de euros. Quando Elon Musk toma tais medidas, todos os outros fabricantes sofrem pressão, ou seguem o exemplo ou seus veículos ficam parados como chumbo nos pátios das concessionárias. Os números são preocupantes. Os preços dos carros elétricos usados despencaram 32% em relação ao ano anterior. Em comparação, os carros movidos a gasolina perderam apenas alguns pontos percentuais no mesmo período. Parece que a sua casa está perdendo um terço do valor, enquanto a do seu vizinho está caindo apenas 5%. O Taycan, como um carro elétrico caro, foi atingido 2 vezes, pela desvalorização habitual dos carros de luxo e pela nova desvalorização, muito mais severa, dos carros elétricos, que quase ninguém esperava. E como se isso não bastasse, surgiu outro problema que incomodou muitos compradores americanos: os recalls. Sempre que uma fabricante premium faz recall público de veículos, surgem dúvidas sobre confiabilidade e qualidade, e isso, por sua vez, teve um impacto negativo na confiança no Taycan. No final de 2024, a Porsche teve que convocar mais de 27.500 veículos Taycan somente nos Estados Unidos devido a um grave problema na bateria. Alguns módulos foram afetados, o que, na pior das hipóteses, poderia causar um curto-circuito e, consequentemente, um incêndio. Como resultado, a Porsche recomendou que os proprietários carregassem seus veículos apenas até 80% até que uma atualização de software e os reparos estivessem disponíveis. Para muitos motoristas, isso foi como comprar um smartphone novo e ouvir do fabricante: por favor, carreguem apenas até 80%, caso contrário, pode ser perigoso. A situação se agravou ainda mais na Europa. Na Grã-Bretanha, a Autoridade Nacional de Segurança, NSA, determinou que certos modelos Taycan usados não pudessem mais ser vendidos até que o sistema de controle de bateria fosse revisado. Essas manchetes se espalharam online em segundos, e compradores nos Estados Unidos também leram sobre elas. Quando a confiança é abalada, os preços caem quase automaticamente. E esse não era o único problema. Muitos americanos só consideram o quão caro um carro elétrico pode realmente ser quando chega a hora de renovar sua apólice de seguro. O Taycan é um dos veículos mais caros do catálogo de seguros dos Estados Unidos. Custos adicionais de vários milhares de euros por ano em comparação com um Porsche movido a gasolina não são incomuns. Seguradoras como State Farm, Geico e Progressive levam em consideração os altos custos de reparo, especialmente se a bateria estiver danificada. Afinal, uma substituição fora da garantia pode ser astronomicamente cara. As concessionárias já forneceram estimativas de custo de cerca de 50 mil euros ou mais apenas para a bateria. Isso excede a renda média anual de muitos americanos. Embora a Porsche garanta a bateria por 8 anos ou 160 mil quilômetros, a pergunta permanece: o que acontece depois desse período? Tais incertezas impedem os compradores, e clientes hesitantes raramente estão dispostos a pagar preços premium. O momento tornou a situação ainda mais difícil. Em 2024, a Porsche entregou apenas cerca de 20 mil modelos Taycan em todo o mundo, uma queda de quase 50% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, uma onda de veículos usados de 2020 a 2022 chegou ao mercado, com o fim de muitos contratos de leasing e locadoras de veículos como a Hertz reduzindo suas frotas elétricas. As concessionárias foram forçadas a vender rapidamente esses veículos, além dos modelos recolhidos. Ao mesmo tempo, a Porsche revelou o Macan Electric, um novo SUV que se adequava perfeitamente ao mercado americano. Famílias que antes consideravam um Taycan puderam, de repente, alugar um Macan novinho em folha por um preço semelhante. Nos Estados Unidos, os SUVs são agora mais populares do que quase qualquer outro segmento de veículos, e o Macan vendeu mais de 18 mil unidades em apenas um período do ano. Isso desviou a atenção de muitos compradores do Taycan. E a pressão não veio apenas de dentro. A Mercedes anunciou agressivamente prêmios elevados para os modelos EQE e EQS, e concessionárias de Seattle a Miami superaram as ofertas com ofertas especiais. A Lucid reduziu os preços do seu sedã tão drasticamente que algumas ofertas quase pareciam brindes. A BMW introduziu outro modelo de luxo, o i7, na corrida. A Tesla, por sua vez, manipula seus preços como um termostato. Cada mudança faz com que os valores de todos os outros carros elétricos despenquem em tempo real em plataformas como Carvana ou CarMax. Para os proprietários do Taycan, isso parece que o valor do seu carro está diminuindo a cada hora.
O novo ano modelo 2025 do Taycan está oficialmente mais caro do que nunca. A versão básica começa entre 99 mil euros e 18 mil euros, e isso sem a adição de uma única opção. O Turbo S topo de linha está se aproximando dos 20 mil euros, valor superior ao de muitas casas unifamiliares em vários estados dos Estados Unidos. Mas o preço no papel pouco importa se ninguém realmente pagar esse valor. Lembra as lojas de móveis que constantemente atraem clientes com placas de liquidação, a etiqueta diz 5 mil euros, mas o carro está constantemente sendo vendido por 2 mil euros. A questão então é, qual o valor real do preço original? A situação se torna ainda mais confusa quando se analisa a situação regional nos Estados Unidos. Na Califórnia ou em Nova York, o incentivo federal de leasing de $7.500 muda completamente o cálculo. Praticamente todos os sites da Porsche, de Los Angeles a Manhattan, anunciam esse benefício. Alguns estados até adicionam seus próprios subsídios. A situação é diferente no Texas ou na Flórida. Lá, o subsídio federal continua sendo a única opção, sem apoio adicional. Isso significa que o mesmo Taycan repentinamente causa uma diferença de vários milhares de euros no pagamento mensal, dependendo de onde você mora. Um exemplo ilustra as dimensões. Um Taycan Turbo de 2021, que custava cerca de 150 mil euros novo, agora vale apenas 70 mil. Isso representa uma perda de valor de cerca de 80 mil euros em 3 anos. Isso equivale a uma perda de aproximadamente 219 euros, a cada dia que você possui o carro. Imagine queimar uma nota de 100 euros pela manhã e outra à noite, a perda real de valor ainda seria menor do que com o Taycan. E aí entra o seguro, uma questão à parte que reduz drasticamente a demanda por modelos usados. As seguradoras baseiam suas tarifas em estatísticas de danos. Para carros elétricos caros como o Taycan, o custo por sinistro está acima da média. Um pequeno acidente na Interestadual 95 ou na 405 na Califórnia pode se transformar em um pesadelo. Peças de reposição geralmente precisam ser importadas da Alemanha, ferramentas especiais são obrigatórias e exigem especialistas, dos quais alguns estados podem ter 3. Um reparo de danos na carroceria que custaria cerca de 5 mil euros em um Ford F-150 pode facilmente chegar a 15 mil euros em um Taycan. Soma-se a isso o medo constante da bateria. Sim, a Porsche oferece uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Parece sólido, até você considerar que os primeiros modelos de 2020 já têm quase 5 anos. Em apenas mais 3 anos, esses veículos estarão fora da garantia. É aí que começa a incerteza. Quem pagará pelos reparos ou substituições se o componente mais caro de repente não estiver mais coberto? Os compradores sabem disso, e compradores cautelosos reduzem ainda mais os preços. Se a bateria falhar após o término da garantia, a conta do conserto pode ser tão alta que você quase conseguiria comprar um Chevrolet Corvette novo. Embora a probabilidade seja baixa, esse risco por si só já é suficiente para devastar significativamente o valor de revenda. E agora, uma nova onda está começando a pressionar ainda mais o mercado: devoluções de leasing. Nos Estados Unidos, a maioria dos veículos de luxo é arrendada em vez de comprada, e o Taycan não é exceção. Todos os modelos de 2022 e 2023 com contratos de arrendamento típicos de 3 anos estão agora voltando como galinhas para seus ninhos. Naquela época, as empresas de leasing calculavam os valores residuais como se um Taycan fosse tão estável quanto os carros esportivos clássicos da Porsche, talvez uma perda de 30% em 3 anos. Mas estavam gravemente enganadas. Hoje, elas tentam se livrar desses veículos a qualquer preço em leilões como Manheim ou Adesa, inundando o mercado de usados. Os dados do atacado falam por si. De acordo com Manheim, que monitora leilões de concessionárias em todo o país, os preços dos veículos elétricos se recuperaram ligeiramente desde meados de 2025, em alguns meses, até mais do que os dos veículos a gasolina. Mas isso é uma alta vinda do nada, não uma verdadeira alta. É como estar satisfeito por sua carteira de ações ter caído apenas 40% em vez de 60%. A questão é que esse continua sendo um negócio deficitário. Os primeiros proprietários do Taycan foram particularmente afetados. A atualização para 2025 tornou seus carros obsoletos praticamente da noite para o dia. Imagine, você compra um Taycan novinho em folha em janeiro de 2024, pensando que está dirigindo a mais recente tecnologia. E, poucos meses depois, a Porsche apresenta uma versão reestilizada que carrega mais rápido, viaja mais longe e tem melhor dirigibilidade. Seu carro está envelhecendo antes mesmo de você pagar a primeira parcela do seguro. Um excelente exemplo é a nova suspensão Active Ride.
Testadores a descrevem não como uma mera melhoria, mas como um marco. O Taycan 2025 pode praticamente se inclinar nas curvas como uma motocicleta, enquanto os passageiros no interior mal percebem qualquer movimento. Comparados a isso, os amortecedores adaptativos de modelos mais antigos parecem tão anacrônicos quanto elevadores manuais de janelas. A velocidade de carregamento também é extremamente importante. Para alguém que está apenas dirigindo até o supermercado, isso pode parecer irrelevante, mas na percepção do mercado, é crucial. Um carregamento mais rápido significa maior usabilidade no dia a dia, e isso se reflete diretamente no valor de revenda. O modelo anterior do Taycan alcançava uma capacidade máxima de carga de 270 kW. A nova geração alcança impressionantes 320 kW. Em uma viagem de Chicago a Detroit, isso significa parar por apenas 22 minutos em vez de 30. Esses 8 minutos podem parecer pouco tempo, mas parecem intermináveis quando você está congelando em um ponto de parada no meio de Indiana, esperando a bateria recarregar. A ansiedade de autonomia, mesmo que muitas vezes seja apenas mental, tem um enorme impacto na percepção e, portanto, no valor de revenda. Os modelos Taycan de 2020 e 2021, com baterias menores, mal conseguiam mais de 330 km no dia a dia, e muitas vezes ainda menos no inverno. Quem dirigia de Boston a Nova York com o aquecedor ligado em janeiro começava a suar rapidamente, não por causa da temperatura, mas por preocupação se a autonomia seria suficiente. Os modelos de 2025, por outro lado, ultrapassam facilmente a marca de quase 500 km. Essa é a diferença entre verificar o visor nervosamente e dirigir relaxadamente, onde você pode realmente aproveitar o carro. E o mais incrível é que o Taycan é realmente um ótimo carro. Até jornalistas críticos de carros elétricos o elogiam muito. Ele dirige com a precisão que se espera de um Porsche, tem um interior que parece mais luxuoso do que muitas salas de estar e produz sons futuristas que lembram uma nave espacial ao acelerar. Não é à toa que a versão 2025 ganhou o título de Carro Elétrico do Ano, da revista Car and Driver. Mas tudo isso pouco importa quando os mecanismos de mercado atacam impiedosamente. A estrutura dos prêmios de leasing desencadeou uma verdadeira espiral descendente. Se alugar um carro novo for mais barato do que comprar um usado, os compradores agem racionalmente e optam pelo carro novo. Como resultado, os preços dos carros usados caem ainda mais. Isso piora ainda mais o cálculo para modelos usados e reforça a espiral, um sistema de feedback que só termina quando os preços atingem o seu ponto mais baixo. Como se não bastasse, também surgiram problemas de software. Além dos conhecidos problemas de bateria, os primeiros modelos do Taycan enfrentavam inúmeras falhas digitais. As telas travavam como as de um antigo PC com Windows da década de 1990. O carregamento parava da noite para o dia sem motivo. Os sistemas de assistência falhavam no meio da estrada. Embora a Porsche tenha corrigido a maioria dos problemas com atualizações remotas, os danos à reputação permaneceram. Os compradores americanos costumam se lembrar dos defeitos por mais tempo do que das soluções. E, por fim, não se deve esquecer da concorrência, mesmo além dos rivais diretos. O Genesis Electrified GV70, por exemplo, oferece desempenho comparável a um preço várias dezenas de milhares de euros mais baixo. Tais alternativas exercem pressão adicional e fazem muitos potenciais compradores pensarem duas vezes se um Taycan realmente vale o custo extra. O BMW i4 M50 é essencialmente um rival direto do Taycan, embora com cerca de 2/3 do preço. Até mesmo o Hyundai Ioniq 5N, modelo de uma marca muito ausente do segmento premium, está atraindo compradores que antes poderiam ter considerado comprar um Taycan usado. Se até mesmo um Hyundai representa uma concorrência séria, fica claro que o mercado mudou radicalmente. A psicologia também desempenha um papel fundamental. Em fóruns do Reddit e grupos do Facebook, há uma discussão generalizada sobre a rapidez com que o Taycan perde valor. Ninguém quer ser pego pela proverbial faca que cai. Compradores em potencial preferem esperar, o que reduz a demanda e pressiona ainda mais os preços. A queda dos preços, por sua vez, confirma a decisão de esperar, um ciclo auto-reforçado que agrava a tendência de queda. As vendas de frotas representam outra peça do quebra-cabeça. Locadoras de veículos como a Hertz compraram dezenas de milhares de carros elétricos, incluindo vários modelos Taycan, na esperança de economizar em combustível e custos de manutenção. A realidade foi diferente. Muitos passageiros no aeroporto não estavam dispostos a alugar esses veículos, e os valores de revenda despencaram mais rápido do que o esperado.
A Hertz acabou anunciando que revenderia cerca de 30 mil veículos elétricos, um aumento adicional na oferta que reduziu ainda mais os preços da Califórnia à Flórida. Até mesmo as concessionárias Porsche estão enfrentando essa situação. Algumas têm carros usados em seu estoque pelos quais pagaram a mais em leilões como o de Mannheim, ou que adquiriram por valores altos de troca antes da queda dos preços. Agora, elas enfrentam uma escolha: vender com prejuízo ou ficar com os veículos que mal estão em condições de dirigir. Algumas concessionárias menores não estão mais aceitando modelos Taycan como troca, a menos que o acordo de compra do carro novo compense o prejuízo esperado. A questão da degradação das baterias está causando preocupação adicional. Embora a Tesla agora tenha dados abrangentes comprovando que suas baterias são mais duráveis do que se temia, essa certeza está ausente no caso do Taycan. Os compradores temem pagar 70 mil euros por um carro usado e ter que substituir uma bateria que custa 50 mil euros em 3 anos. Embora essa preocupação possa ser exagerada, ela tem um impacto enorme nos preços de mercado. O medo muitas vezes influencia os mercados mais do que os fatos. O financiamento é outro obstáculo. Bancos e cooperativas de crédito estão cautelosos em conceder empréstimos para carros elétricos, justamente por causa da rápida desvalorização. Muitos exigem entradas de 20% a 30% e estabelecem taxas de juros mais altas. Para os compradores, isso significa menos carro pela mesma mensalidade, e, consequentemente, os preços de mercado estão caindo novamente. Soma-se a isso a infraestrutura para serviços e reparos. Nem todas as oficinas Porsche são capazes de realizar a manutenção profissional dos sistemas de alta voltagem do Taycan. Quem mora em estados como Montana ou Wyoming pode ter que dirigir mais de 480 km para chegar a uma oficina certificada. Esses inconvenientes influenciam a decisão de compra e reduzem ainda mais a demanda fora das grandes áreas metropolitanas. E o que o futuro reserva? Provavelmente sombrio para modelos anteriores a 2025. A lacuna tecnológica não desaparecerá, veículos mais antigos carregarão cada vez mais lentamente e terão autonomia menor. Mais veículos de leasing entrarão no mercado, os custos de seguro não cairão e, portanto, a pressão sobre os preços permanecerá alta. O prazo da garantia da bateria avança inexoravelmente, mas para os modelos de 2025 em diante, a situação parece significativamente melhor. Esses veículos contam com as tecnologias que os compradores esperam hoje. A velocidade de carregamento e a autonomia estão finalmente no mesmo nível da Tesla, e a nova suspensão Active Ride dá à Porsche uma vantagem real sobre a concorrência. É bem possível que a Porsche reduza seus generosos incentivos de compra assim que os estoques restantes de modelos mais antigos forem vendidos. Os leilões já mostram os primeiros sinais de estabilização, os preços no atacado atingiram o fundo do poço. Mas a estabilização em um nível baixo não significa que os preços retornarão aos níveis anteriores. Para os modelos Taycan anteriores a 2025, o preço de classe econômica provavelmente se tornará permanente. Isso cria um dilema para os compradores. Por um lado, você obtém um carro esportivo de alto desempenho pelo preço de um Chevrolet Suburban totalmente equipado. Por outro, você está comprando prêmios de seguro altos, o risco de custos astronômicos de bateria que podem estourar o orçamento de uma família inteira e um desempenho que faz o mercado de ações parecer estável. É um risco calculado que depende muito da sua situação financeira e tolerância a riscos. A questão é, o Taycan não se tornou um carro ruim de repente. Ele foi vítima de mecanismos de mercado e de timing que estavam além do controle de qualquer um. A tecnologia se desenvolveu rápido demais, os descontos se tornaram agressivos demais, a concorrência acirrada demais, então, os recalls chegaram no pior momento possível. Tudo o que poderia ter dado errado aconteceu simultaneamente, como uma tempestade perfeita varrendo o mercado automotivo. É por isso, o Porsche Taycan se tornou realmente tão acessível. Agora você sabe o porquê. Não há um motivo único, mas uma cadeia de fatores que se combinaram para desencadear uma das quedas de valor mais drásticas da história dos carros de luxo. Se isso representa uma pechincha sensacional ou um desastre financeiro depende inteiramente de qual lado do negócio você está, como comprador que adquire um monstro de desempenho por um preço ridiculamente baixo, ou como proprietário que vê seu investimento desvalorizar em ritmo recorde.